Bom, amados irmãos, agora sim, hein? Agora a gente vai. Estou usando a câmera frontal, é isso? Sim. Já pensou? Pode ficar despreocupado aí que vocês não. Os direitos de imagem não vão ser. Não, mas se quiser deixar é para falar com o meu esposo, ó, tava lá no curso. Fala mais alto que a sua voz é captada aí. Aí, ó. Tem prova. Então vamos lá. Nós vamos começar. Hermenêutica é a matéria onde nós vamos tratar então da arte e a ciência da interpretação, né? Nós vamos aprender regras que vão nos ajudar a interpretar adequadamente a Bíblia. Bom, a palavra hermenêutica tem a sua origem na língua grega e, na verdade, os gregos entendiam que havia o Deus da comunicação, que é o Hermes, né? Lembra daquela passagem em Atos dos Apóstolos que o Paulo e o Barnabé estavam pregando, me parece que é o capítulo 16, se não me falha a memória, me ajudem aí no texto bíblico, e eles estavam pregando e curaram lá, acho que foi um coxo, alguma coisa assim, e aí vieram trazer, assim, oferendas, né? Vieram sacrificar e chamaram o Paulo de Mercúrio e o Barnabé de Júpiter, foi isso? Né? Só que aí o Mercúrio e o Júpiter, eles têm aí outra, são dois deuses, só que eles têm, eu até falo que Deus usou o Paulo para curar, mas ele não era Mercúrio, né? Então, piadinha mais ou menos, né? Sábado de manhã também não tem muita coisa nova não. Então o que acontece? Mas ali era uma conotação mais romana. Nos gregos, esses deuses, eles eram chamados então de Hermes, e Hermes era o Mercúrio. E por que chamaram então o Paulo de Mercúrio, que é referente ao Hermes? Porque era o Deus da comunicação, e quem falava na ocasião era Paulo. Barnabé não tinha um discurso, era Paulo que falava. Então ele era o comunicador. Tá certo? Estou só trazendo a origem da palavra para a gente compreender o termo aí, o porquê hermenêutica. Porque vai falar sobre a comunicação. Tá bom? Então hermenêutica é a arte da interpretação. Então nós vamos aprender regras, irmãos, para que a gente lide com a Bíblia de uma maneira adequada. Porque o que acontece? Nós percebemos que as pessoas leem a Bíblia como se lê qualquer outro texto. A hermenêutica, na verdade, não é uma prerrogativa, não é exclusivamente da teologia. A hermenêutica é uma ciência que vai interpretar textos, mas no nosso caso, textos bíblicos, né? Tem a hermenêutica, por exemplo, na jurídica, na área jurídica, onde vão interpretar as leis. Nem tudo que está escrito é tão simples assim de se interpretar. Nós temos aproximadamente no Brasil 84% da população, preste atenção, 84% da população, é 86%, alguma coisa assim, que são analfabetos funcionais. Não é que não sabem ler, leem, sabem ler, só não interpretam aquilo que lê. Vocês acham que é fácil assim, só pelo fato de saber ler, interpretar o que está escrito? Não, né? Então tem coisa que está escrito e a gente fala, será que é isso mesmo? Quis dizer isso? Não é só significado de palavras que eu estou dizendo, estou falando de interpretar a ideia que está escrito. Nós vamos aprender que nós temos chamadas expressões idiomáticas, onde aquela palavra, né, aquela frase, que seja, ela só tem sentido lá naquela cultura. A gente vai aprender isso também, vou trazer inclusive slides. Né? E aí a gente vai ver que tem termos, tem falas que só faz sentido, só para adiantar um pouquinho, não vou explicar muito, né? Porque vai ser umas aulas na frente. Quando eu falo assim, o Davi, vou pegar você, Davi, de exemplo, tá? Não que você seja isso que eu vou falar agora. Amém. Tá bom? O Davi é um perna de pau. A gente entende aqui no Brasil que é o quê? Muito bom. Né? Ruim. Camarada não manja do futebol. Aí você pega então essa frase, escreve, o Davi é um perna de pau. Aí você manda lá para os Estados Unidos e o cara, ele vai fazer o quê? Traduzir. E a tradução é o quê? Tem que ser fiel ao que está escrito, não é? Então ele vai traduzir lá as palavras equivalentes e vai escrever lá na língua dele, que o Davi é um perna de pau. Aí quem nos Estados Unidos está lendo, ele vai literalmente então entender que o Davi é um perna de pau. Aí ele olha para o Davi, cadê a perna? Ué, ele não está com perna de pau? Porque ele imaginou que seria mais ou menos uma pessoa como um pirata, com a perna de pau.
Vocês estão entendendo, amados? Então a gente pega a Bíblia e vai lê-la literalmente. Por exemplo, vamos pegar Provérbios capítulo de número 25, versículo de número 11. Só para a gente entender isso aqui. Depois a gente vai, então aí, partindo mesmo para os exemplos e tudo mais. Como é a aula introdutória, então eu vou dar um pano de fundo geral, tá certo? Vou falar de algumas coisas assim pontuais e depois nas outras aulas a gente vai voltando e tratando cada uma aí mais especificamente, né? Adequadamente. Como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Tá, minha pergunta então é: que sentido faz para vocês, tendo essa leitura, o que quer dizer isso? Isso, como maçã de ouro e salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Que sentido tem, irmãos? Qual o significado que tem? Vocês lendo ou ouvindo isso, o que quer dizer isso? Eu diria que a palavra dita no tempo certo, ela tem um significado muito especial, porque uma maçã de ouro e uma salva de prata é algo muito bonito, é algo muito precioso. Então, eu diria que a preciosidade da palavra dita no seu tempo é como maçã de ouro e salva de prata. Na minha interpretação, mais ou menos. Eu acho que eu iria pesquisar antes de dizer o que significaria dentro desse tempo a maçã de ouro e salva de prata. Ah, então olha só. O irmão trouxe até algo que é mais ou menos o sentido, né? Mas de onde tirou essa conclusão? Foi na hora? Na hora que tá certo. Ouro se destaca para a prata, a maçã, o ouro se destaca, a maçã de ouro em salvas de prata. Uma palavra se destaca. Não sei, eu perguntei primeiro. A interpretação aqui teria assim, que a maçã, ela é de ouro. A prata, ali é a prata, né? Sim. Que a maçã, deixa eu ver certinho aqui, salva, a Não prata é uma salva. não, a prata é salva pela maçã, né? Não é assim que escreveu Então, está legal. Interessante. A salva é um local onde você deposita algo. Agora eu entendi. Ah, salva que a gente recolhe. A gente recolhe a oferta, assim, Que a maçã, a prata, eu ia interpretar diferente. Salva, a maçã, porque o valor da prata é maior que a maçã. Vamos lá, para eu não esticar a conversa. Isso aí pode virar uma banana, Amados, para eu não prolongar, né? O que a gente percebe? Bom, cada um tem uma ideia, cada um tem uma interpretação, cada um vai ficar imaginando o que é, né? Então, essas coisas nós temos que acabar com elas. Nós não lemos a Bíblia e nós achamos o que é. Nós não temos esse direito. A Bíblia nós temos que ter fundamentos, tá certo? Informações seguras e saber o contexto cultural, inclusive, e que cada expressão quer dizer e o que queria dizer, inclusive, na época. Então, nós todos temos essa tendência. Lê aqui e a gente traz da nossa cabeça um monte de ideia, as imaginações, o que sabe daquela palavra e vai colocando então no texto, não é isso? Isso a gente chama de exegese, que é o contrário de exegese. Então, dentro da hermenêutica, nós temos aí um termo chamado de exegese. É isso aqui. Exegese. A bendita exegese. Isso. Que se traduz por extrair. Isso aqui é exegese. Nós temos outro termo que é isso aqui, ó. Exegese. Tá certo? Isso aqui seria colocar em grosso modo do significado, só para a gente entender. Os slides lá eu vou trazer para vocês, vai ter uma imagem que vocês vão entender. Eu faço uma recapitulação na próxima aula, né? Então o que acontece, amados? A exegese é uma das áreas da hermenêutica onde nós extraímos o sentido dos termos originais, que no caso da Bíblia, o Novo Testamento no grego e o Antigo Testamento no hebraico, não é isso? Então, o significado da palavra, porque nós vamos lidar com os originais, com a fonte. Por que nós temos várias versões de Bíblia? E quando a gente pega o mesmo texto, tem expressões diferentes, não é?
não se contradiz, não há ponto de se contradizer. Não existe contradição na Bíblia, mesmo nas traduções. Tá certo? Ela é infalível e é inerrante nos seus originais. Nas traduções, elas perdem um pouco, né, da sua profundidade na mensagem. Porque nós estamos lidando com duas línguas, que são as duas línguas mais ricas de toda a humanidade, o hebraico e o grego. Então a língua portuguesa não tem, em toda a sua gama de verbetes, que a gente chama, né, o seu conjunto de palavras, de expressões, não tem suficientes expressões para exprimir, para expressar o significado real, tá certo? O exato das línguas originais. É por isso que nós precisamos de um monte de versões diferentes. Porque assim, irmãos, na língua portuguesa, nós temos talvez uma palavra que significa um monte de coisa. Uma única palavra, eu acho que eu já dei esse exemplo para vocês, da manga, né? A manga, então o que significa manga? Se eu falar que é a palavra manga, o que vocês vão lembrar? Camisa, Fruta, camisa, né? Cada região também do Brasil, então eles falam, né? Exato. E a gente chama então essas questões de dialeto, né? Então quando você chama por exemplo, uma raiz de mandioca em um local e outra é macaxeira e outra é aipim, nós estamos falando da mesma coisa, só que o termo que se usa é diferente, dependendo da região. Então nós estamos falando de uma mesma língua que tem expressões diferentes, olha, irmão, dependendo da região do país. Vocês percebem que não é um negócio tão assim, tranquilo, tão fácil como a gente imagina? Agora imagina falar de uma língua que não tem nada a ver com a nossa, entre aspas, não tem nada a ver, mas foi também em outra cultura, em outra época. Por exemplo, hoje ainda, então a gente está falando de 2000 anos, 3, 4, 5, 6 mil anos atrás aqui. Eu vou pegar hoje, só para vocês verem que inclusive hoje a gente ainda tem essa dificuldade, né, de entendimento. Quando nós falamos de futuro para o Ocidente, que é o nosso caso, o que se entende? Ele fica para frente ou para trás? Para frente. Se você perguntar lá no Oriente, para o chinês, para onde fica o futuro? Qual é a direção? Ele vai falar que fica para trás. Por quê? Porque o entendimento dele é diferente. As categorias que ele pensa é diferente. Quando nós falamos de futuro para frente, nós no Ocidente, nós entendemos porque é aquilo que está por vir, não é? Ou seja, aquilo que está adiante. Quando o chinês pensa em futuro e ele diz que está para trás, ou seja, nas costas, é que ele entende que é algo desconhecido que não pode ver, que não pode visualizar. Olha só que coisa interessante. Então, se você pega hoje, estou falando de hoje, 2018, né? Mesma época, a gente está falando de uma outra época, mas nós estamos falando de uma outra cultura. Sendo uma outra cultura, existe um outro entendimento, referindo-se à mesma coisa. Então imagina a Bíblia, irmãos, que foi escrito em outra cultura, em outra época, por diversas pessoas diferentes. Então imagina a necessidade. E aí a nossa tendência é essa, né, de você pegar a Bíblia e aí trazer da sua mente então, e colocar o significado, que é a exegese, onde você põe o significado na Bíblia. Nós não temos o direito de fazer isso, nós temos que extrair. Então, o que nós temos que fazer? Algumas perguntas, por exemplo, quem escreveu? Quem é o autor dessa fábula? Para quem escreveu? A quem foi destinado? Por que escreveu? Qual é o motivo? Onde escreveu? A geografia bíblica. Vocês percebem que tem várias perguntas que a gente tem que responder quando a gente lê um texto. Só depois dessas perguntas serem respondidas, aí sim a gente fala, tá. Então quis dizer isso. Eu tenho que descobrir o que estava na mente do escritor quando ele escreveu. Tá certo? Eu não posso pegar na minha cabeça e imaginar e achar. Nós não temos direito de achismo nenhum. Então nós estamos lidando com a questão mesmo técnica, que é a extração do significado, ou melhor, do sentido bíblico. E aí nós vamos aprender que a palavra ou o texto tem um sentido e tem um significado. São duas coisas diferentes. Calma que eu só estou dando um pano de fundo aqui, tá certo? Né? Pontuando, e depois a gente vai retomando em cada um desses pontos aqui para a gente tratar de uma maneira um pouco mais aprofundada. Só para entender então, nós vamos lidar com a exegese, tá certo? Que é a extração do sentido do termo bíblico. E aí nós vamos recorrer muitas vezes sim dos originais. Mas vamos voltar então ao texto que foi lido, né?
Então nós imaginamos um monte de coisa, nós não temos esse direito, tá certo? Então nós vamos tratar exatamente, e aí eu vou recorrer não só à língua, mas à cultura, à geografia, e aí nós vamos então pegar dessas fontes e aí nós vamos chegar adequadamente àquilo que quem escreveu queria comunicar. E quem escreveu comunicou com perfeição, porque quem ouviu não tinha dificuldade de interpretação. Quem precisa de interpretação somos nós. Estamos no século XXI, no Brasil, né? Em outra língua. Agora quem ouviu, tranquilo, irmão. Tranquilo. O Apocalipse. O livro do Apocalipse, assim, é um terror, mas não no sentido... É um terror para os crentes interpretar, não é? É uma confusão tão grande, né? Parece até aquele bicho de 7 cabeças lá que tem, é uma confusão enorme. Então, olha assim e fala, nossa, o que isso quer significar? Aí vão imaginando. Aí o brasileiro tem mente fértil, né? E aí vai imaginando um bocado de coisa. Aí vai surgindo o quê? As heresias, os ensinos equivocados. Tá certo? Aqui que é o perigo maior. É de você pegar a Bíblia e dar a sua interpretação. Então a Bíblia diz que a profecia não é de particular interpretação. Então não é a minha interpretação, não é a sua interpretação. É o que a Bíblia de fato ela quer comunicar. E aí a gente tem esse desafio então, que é trabalhoso, mas é necessário. Quem quer lidar com a Bíblia tem que se engajar nisso, irmãos. Não é uma coisa assim muito no sentido que não tem acesso, né? Não, todos aqueles que se dedicam um pouquinho e lidam com a Bíblia, com as regras necessárias, tranquilo, conseguem. A interpretação da Bíblia, ela não é só para mestres, ela é para todo discípulo de Jesus que no mínimo faz o que tem que fazer. Então aqui que está a nossa esperança, né? Não são os teólogos, os mestres, os eruditos, não. Todo aquele que estuda adequadamente a Bíblia tem condição de estar entendendo-a adequadamente. E aí então a gente pega aí o texto de Provérbios 25:11, como maçã de ouro e sal de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Então tudo bem, para nós é tranquilo com a maçã, não é? Nós conhecemos a maçã, a fruta, não é? O problema é, essa maçã que está escrito maçã, é maçã como nós conhecemos maçã? Aqui que está... Parecida, né? Acredito que sim. Talvez não seja um argentino, né? Mas... Uma garra. Sim, uma gala, né? Que é aquela mamacenta, eu não gosto não, eu gosto da outra. Olha só, então nós precisamos fazer o que para descobrir isso? Nós estamos diante de uma informação que a gente não tem certeza. Ou pelo menos nós que lemos superficialmente, então para nós está escrito maçã é maçã, irmão. Como que ia passar pela minha cabeça que a palavra maçã não é maçã? Nunca. Posso dar uma pitadinha? Posso estar equivocado também? Aqui eu chamo de maçã porque entre todas as frutas, a maçã é uma das mais gostosas. Você acha, mano? Eu penso assim, uma vez que a gente leia o que está escrito, possamos entender, compreender o que Deus quer através da sua palavra, para a minha vida, né? A palavra aqui, né? É a maçã. Isso é uma interpretação tua. É minha. Sim. Qual o Provérbios? É Provérbios? Provérbio 25:11. Então vamos lá, Marcos. Olha só. Lembra que eu falei que nós precisamos ter base. Então, o que tem aqui? Uma interpretação, né? Do irmão Mário. Mas, de onde foi tirada essa interpretação? Aqui eu li um pouquinho mais para frente e consegui entender para mim. O que ele fez entender então, irmão Mário? Eu estou provocando mesmo para saber como que a gente deve lidar com a Bíblia. Qual foi a outra parte aí do texto que te ajudou nessa conclusão? Levou você a essa conclusão? Entrou bem, olha. Vamos lá, Mário. Eu acho que eu vou deixar aqui um. Seja, Eu acho que é maçã de menos nessa história. não, sim. É brincadeira. Eu acho que a significância do ouro e da prata naquela época dizia muito mais do que a maçã em si. Entendeu? Acho que ele pegou um objeto, mas ele adicionou essa característica de ser de ouro e de ser de prata, porque era um item de muito valor, né, naquela época, para comparar a palavra de no mesmo certo. Então o irmão, no caso, está concluindo que o objeto ele era um produto que o seu material era ouro. Sim. Então, se está pensando que é produto que era ouro, aqui já está falando que é garantia. Olha, opa, então tem problema, Como é né? que é a história aí? Repete para mim. Então tem um problema aí. Porque aqui está falando no versículo 6. 12. No 12. Não 11,
Não, é o 11. Então, mas depois se ele mais para frente... Não, mas nós estamos tratando do versículo 11. Ah, então... Nós estamos aqui tentando interpretar o texto que está escrito no versículo 11. É difícil. Mas claro que é difícil, Se fosse fácil, não precisava de aula. Ué, mas que bom que é difícil, né? Porque senão tira o meu emprego se fosse fácil. Amados, vamos aqui de novo voltar àquilo, porque nós estamos no mesmo exercício. Que exercício? Da imaginação. Que exercício? Daquilo que eu tenho de informação e eu estou trazendo da minha mente e colocando no texto. Vamos tentar desconstruir esse hábito nosso. Tá certo? Nós estamos lidando aqui com aquilo que é técnico. O que é técnico, então, tem regras. E essas regras, elas precisam ser aplicadas. Eu vou passar as teorias e falo, nossa, será que esse negócio funciona mesmo? Será que o professor não é chato, está falando coisa que não tem nada a ver? Depois de nós aprendermos as regras que são necessárias, aí a gente vai então aplicar. Pegar texto bíblico e aplicar essas regras que eu vou passar para vocês. E uma delas é a exegese, que é a extração. Então nós vamos extrair o significado. Desculpa, o sentido. Já quero ir para o significado. E a minha tendência de ir para o significado é a tendência de todos nós. Que é o quê? Eu leio a Bíblia já querendo saber, inclusive, o que Deus quer falar comigo. Não é isso que a maioria de nós faz, irmãos? É ou não é? Sim ou não? Sim. Só que isso está errado. Porque quando eu vou ler a Bíblia, eu preciso descobrir o que, olha só, Deus quis falar com aquele povo naquela época. Aí eu descubro o sentido bíblico. Aí descobrindo o sentido bíblico, aí eu faço então a segunda pergunta. Mas o que isso significa para mim? Então foi falar isso. Mas a gente quer fazer o quê? Já aplicar, né? A gente já quer ir direto naquilo que é mais, entre aspas, prático para nós. Mas nós não lidamos assim. Nós que estudamos a Bíblia, não lidamos assim com ela. Nós precisamos primeiro saber qual foi a mensagem de Deus para aquele povo. Porque, por exemplo, a gente acha às vezes que tudo que está escrito na Bíblia se aplica a nós. E nem tudo. E eu não estou falando só de Antigo Testamento não, irmãos. Estou falando do Novo Testamento. Vou dar aqui 2, 3 ou 4 exemplos. Tá certo? 5, 6. Dependendo da necessidade, a gente vai dando exemplo aí, até chegar os exemplos e acabarem os exemplos. E os meus exemplos. O que acontece? A gente lê lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Então está tudo dentro aqui da época da igreja, né? Aquilo que serve para a igreja. A gente sabe que o Antigo Testamento tinha ordens que era para um povo específico, numa época específica, porque havia um propósito a ser cumprido e não se aplica mais a nós. A gente sabe que os absurdos que acontecem em muitas igrejas aí é justamente essa aplicação errônea que se pega no Antigo Testamento, que no mínimo fica esquisito. O cara vestido de pano de saco, não é? O cara ungindo móveis, fica no mínimo esquisito, para não dizer herético. Então o que é isso? É uma aplicação errada que se faz. Por que se faz uma aplicação errada? Porque se fez uma interpretação errada. Por que se fez uma interpretação errada? Porque se fez uma observação errada. Então a gente observa o certo, interpreta o certo e aplica o certo. Porque se a gente observar errado, vai interpretar errado e aplicar errado. Não tem como observar errado, interpretar errado e aplicar certo. Não tem como, irmão. É por isso que eu disse, são regras, a gente precisa passo a passo seguindo. Tá certo? Não tem como o negócio começar errado e dar certo. E começar certo e dar errado também é bem difícil. Então fica no mínimo esquisito quando a gente quer pegar esses mandamentos que não tem mais, que caducaram, não tem mais validade para nós e aplicar na nossa vida. Não tem sentido, não tem significado. Pior de tudo, Deus não se compromete com nada disso. Aqui que está, talvez seja o mais grave de tudo isso. Deus não se compromete com essas coisas. Deus tem compromisso com aquilo que Ele disse a respeito da sua palavra, não do que eu entendo. Não, Deus não tem nada a ver com a nossa ignorância. Deus, Ele tem compromisso com aquilo que Ele disse na sua palavra, e Ele honra o que Ele disse na sua palavra. Não o que um pregador disse que Deus disse. Deus disse, eu nunca disse isso. E Deus não tem compromisso com um pregador que fala o que ele acha, o que vem na sua cabeça, da sua imaginação, do seu achismo. A minha interpretação é essa, tá bom, mas se não for o que Deus quis comunicar, então, meu irmão, fica com a sua interpretação, o povo recebe, não tem problema, mas Deus não se compromete. Ah, mas deu certo. Ah, olha o grande problema que nós temos hoje. Deu certo. Se deu certo, automaticamente é certo. Nós chamamos isso de pragmatismo. Nem tudo que dá certo é certo. Não é, irmão? Dá certo um monte de falcatrua aí, não dá? É? Falcatrua, não dá certo? E parece que o que dá mais certo são as coisas erradas, né? Mas é certo, então não, só porque o resultado foi positivo?
né? Então você pega lá o camarada que ele chega no púlpito, pega um copo desse aqui, pô, irmão, desculpa, mas eu vou ter que fazer isso porque está aí também na mídia, está aí no YouTube, tá, né? Aí o camarada pega aqui e dá uma, entendeu? Isso. Aí diz aqui, vem cá, serva de Deus, tome aqui que o Senhor vai te curar desse negócio. Aí ela toma. Que nojo. Onde está a terra? Já engoliu o estômago dele. Né? E se esse cara tá com assim, uma gripe forte, um HPV, e se esse cara assim tá com um catarro no pulmão? Mas a questão não é essa. A questão pior é a pessoa tomar. É. Acontece ou não acontece? Mas eu também faço isso. Eu já fiz isso, mas eu fiz por contrário. O quê? Você conseguiu? Já usei a água Ah, por 2 vezes no meu escritório e deu certo. deu certo. A pessoa chegou, A pergunta minha é certo? eu não sei se é certo não, mas aí a pessoa, pela fé dela, ela foi curada. Por quê? Aliás, pela minha fé, no caso. Sim. Porque a pessoa nem sabia o que ia fazer. Tudo bem. A pessoa chegou reclamando, perguntou se eu tinha remédio, eu falei, tenho sim. Fui lá no Entendi. Não, mas deu certo, né, irmão? levei ao céu, consagrei a Deus, falei, O que importa é que deu certo. Mas a minha pergunta é, eu lido com a Bíblia. Meu material é Bíblia. O meu material é Bíblia, não é o que dá certo. A minha pergunta é, doutrinariamente está correto? Qual é a base bíblica que eu acho para me comportar assim? Essa é a questão. Aqui que mora o X da Eu questão. sou um pouquinho mais velho que você. Pouca Estou quase na casa dos 60. Ah, então é mais de uma década. E um pouquinho tempo atrás existia um padre chamado Pedro Geraldo Costa, que era a oração das 6 horas da tarde. Ele mandava um copo d'água em cima do rádio. Era E rádio. ia ser abençoado. Eu ia falar da TV, porque tinha depois... Da TV também tem? Não, tinha, da TV, né? Lembra não? Da Não. TV? Universal, né? Isso também, e entre outros, eu colocava da TV. É porque o rádio é um pouquinho mais... Então, por isso que eu Lá tô atrás, falando. né, mano? Já, na plenitude. Minha mãe tá. Você tá assistindo a plenitude? Eu acho que é até hoje ainda, né? A meia-noite. Isso é, não, tem essas práticas. Hoje no YouTube vai orando e. Isso, você vai Coloca beber. a garrafa mesmo. Isso, então vamos voltar aqui só para a questão da prática. Então, de fato, irmãos, tinha lá, ou ainda tem igrejas que mandavam colocar o copo em cima da TV. Esse negócio deu trabalho demais para a gente corrigir. E parece que não teve jeito. Mas eu acho que Deus, na sua sabedoria, deu inteligência para o homem criar a TV de LED, né? Aquela slim, não dá para colocar mais em cima. Aí eu vou pôr o copo em cima. Não dá mais. Então, assim, em cima da TV, não acabamos com esse negócio. Mas vamos voltar aqui. Então, amados, nós temos que saber o seguinte: esse aqui é o material que nós usamos, tá certo? Aqui é uma regra de fé e prática. Regra de fé e prática, está escrito aqui. Aquilo que não é doutrina, nós não tomamos como comportamento. Não é porque deu certo que é certo. Essa questão que eu coloquei aqui. Ah, deu certo. Não, a minha pergunta é certo? Biblicamente isso tem base? Não, não tem. Então, irmão, nós não praticamos. Nós somos um povo que vivemos norteado por aquilo que está ensinado aqui no comportamento e no entendimento. Comportamento é aquilo que eu faço. Eu entendo e faço. Então vamos começar por aqui, que infelizmente no Brasil os crentes brasileiros acreditam em tudo, menos na Bíblia. Em tudo, irmãos, em tudo. O que falar para o cara fazer, ele faz, ele crê, porque é místico. Mas na Bíblia... Mais místico que existe. Diz que o povo brasileiro mais místico. É um dos mais. Agora vamos voltar aqui então para aquela ordem. Então Paulo, ele diz para Timóteo, olha, é uma ordem direta, irmãos, uma ordem direta. Diz lá na casa de Carpo, há lá meus pergaminhos, os livros e a capa. Manda trazer para mim. Isso é uma ordem, não é? Isso é uma ordem que para todos nós serve. Nós temos que ir na casa de Carpo, pegar a capa, os livros e levar para Paulo? Não. Então, mas é uma ordem direta e está no Novo Testamento. Vamos pegar outra. Olha, uma ordem direta de Paulo para o Timóteo. Quando tu beberes água, não bebes só água. Mistura um pouquinho de vinho na água por causa das tuas frequentes enfermidades. É uma ordem direta, uma recomendação de Paulo para Timóteo. Para nós serve isso. Serve isso. Essa ordem direta está na Bíblia escrito. É uma ordem direta. Se a pessoa tiver fé, né? Não, eu não estou discutindo se tem fé. Eu estou dizendo Bíblia. Ela está escrito, tem uma ordem, e se essa ordem é para nós. É isso que eu estou discutindo. Direcionando a igreja de Timóteo.
no caso, a ele especificamente. Então, tudo bem. Então, não se aplica para nós. Está escrito no Novo Testamento, foi dado a ordem para um pastor, pelo apóstolo, mas não se aplica na nossa vida. Então, a gente está começando a entender aqui, acredito eu, que nem tudo que está escrito e diretamente ordenado se aplica para nós, porque teve lá uma ocasião específica, tá certo? Mas isso não é uma doutrina, isso não é uma norma. É um texto que está descrito como um fato histórico que naquela época teve o seu sentido e o seu significado. Por exemplo, a gente vai entender, irmãos, tem coisas que são culturais. São culturais. Não vai atrapalhando, né? Opa, segura aí. Isso, até o final. Essa parte que você está falando. Meu pai. Agora sim, né? Travou aí? Está tudo travado? Vamos lá. Olha só. Por exemplo, a gente percebe que tem comportamentos, porque pegaram textos bíblicos que tinham um sentido cultural e não se aplica a nós. Por exemplo, tem igrejas que eles se cumprimentam com um beijo no rosto, ósculo santo, que chama. Porque Paulo diz, cumprimentaram uns outros com ósculo santo. Pegaram outro texto lá também, das cartas de Paulo, onde as mulheres têm que usar véu. Né? Pegaram outro texto lá, que Paulo dá uma ordem e eles então se comportam dessa forma. Aí eu pergunto, irmãos, então isso que está escrito lá para uma igreja, ou seja, no Novo Testamento, a ordem do apóstolo, se aplica a nós? Não, nem tudo. E aí nós vamos ter de fato que peregrinar, ou melhor dizendo, que garimpar o texto bíblico para saber aquilo que de fato é aplicado a nós e aquilo que não é, porque tem muita coisa que é cultural, que para nós não tem sentido nem significado. Estão compreendendo onde eu quero chegar aqui? Então, só uma pergunta. Pelo que você está explicando, quando você vê uma palavra que você não conhece, você tem que olhar o que significava essa palavra naquele tempo. exato. Pegar a palavra hebraica, ver o que significa. Por que foi falado aquilo? Por que foi dada aquela ordem? Ah, por isso e por isso. Opa, ótimo, então nós descobrimos os motivos. Agora a segunda pergunta é, tá bom, e no meu caso, e para mim, para a igreja de hoje, aqui no Brasil, qual é a aplicação disso? Né? O que isso tem para mim de significado? Como eu me comporto diante então desse entendimento que eu tenho aqui? Por exemplo, vamos voltar de novo a Provérbios 25 e 11. Então eu lendo maçã, para mim é maçã, é indiscutível, não ia passar nunca na minha cabeça que a palavra maçã não significa maçã. É óbvio, não é, irmão? É óbvio. Só que o texto bíblico... Os caras podem olhar e achar que tem um formato de ventilador, né? Vai saber, né? Aí é que tomou um negocinho diferente, né? Mas aquele que está assim mais ou menos em sua consciência, leu maçã, vem na mente maçã, a fruta e tal. Mas como maçã de ouro e sal de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Então vamos lá. Primeiro vamos reconstruir o cenário, porque isso foi falado dentro de um cenário, não é isso? Uma localidade, uma geografia. Onde foi escrito? Na Palestina. O Antônio gosta, tem que trazer lá, mas eu estou trazendo para hoje. Palestina de hoje, que é para entender. Eu assisti um filme esses dias, daquele do Egito, e tinha um avião passando em cima do mapa assim, onde está Israel, está escrito Palestina. Isso. Não, mas para hoje está certo. Não dá, é Israel. Palestina não tem estado. Eu sei, mano, Antônio, mas eu digo Eles assim. colocam lá Palestina. Sim, mas eu digo assim, irmão. Sim, eu sei. Mas assim, a gente está falando porque se eu falar assim aqui na classe, olha, lá em Ur dos Caldeus, Abraão, ele foi chamado por Deus. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí pega um mapa, onde é esse tal de Ur dos Caldeus? Não sei. Eu devo trazer lá o que é historicamente Ur dos Caldeus. Mas o que eu devo fazer? Levar vocês então nessa localidade hoje. E onde é essa localidade hoje? Iraque. Então só, o Abraão, ele foi chamado por Deus lá da região onde hoje é o Iraque. Não tem problema nisso, porque eu estou só contextualizando. A contextualização, inclusive, eu acho que se faz necessária, porque tem coisa que é muito distante nossa, né? Então, quando eu falo Palestina, é porque vocês ouvem Palestina e já sabem onde é o local, não sabem? Oriente Médio, Israel, né? Agora, nem Israel não era. Se nós formos pegar biblicamente, não era Israel. Opa! Então, você percebe, não, que não tem problema em si
desde que a gente explique, detalhe e tal, né? Mas eu vou falar Palestina só para o conhecimento geral, para desgosto do irmão Antônio. No Iraque, então vamos ficar assim, né? Não, no Iraque não, no Israel. O que eu estava falando que é Israel, meu Deus? Ah, o cenário. Então, isso, não, mas o cenário, Israel. Então, o local, Oriente Médio, vocês sabem, lugar quente, né? Nós estamos falando então na época que Israel, o povo, estava então naquela região árida, quente, semidesértica ou desértica. Então imagine um calor insuportável, não é isso? Tudo bem, então chegamos no cenário. Imagine uma pessoa então indo em direção a outra pessoa que está nesse local. O que a gente imagina? A pessoa está sedenta. Um ambiente desse? Está sedento, está com calor, não é isso? Uma pessoa então vem com uma bandeja de cor prata, em cima com uma laranja que tem a sua cor dourada, não é isso? Em direção a essa pessoa. A imagem aqui já é bonita, como o irmão bem disse, né? A cor ouro em contraste com uma prata, então já fica ali um negócio esteticamente muito bonito. Aí a outra pessoa então, que está vendo a outra pessoa indo à sua direção com essa laranja, ela vai ter o quê? Uma esperança que vai ser saciada na sua sede. E a laranja vai chupá-la, fazer um suco, vai saciar a sua sede. Então, na verdade, o que eles entendiam como maçã de ouro é a laranja. Chamava de maçã de ouro, é a laranja. Não é uma coisa tão absurda assim se a gente comparar. O entendimento deles, a maçã de ouro. Só que é a laranja que nós conhecemos. Então, indo à direção dessa pessoa ela ia se aliviar, ia ter esperança, né? Assim como, então, preste atenção, como maçã de ouro e salva de prata, assim como essa imagem, então, transmite isso, assim como essa pessoa vai ter esperança, alívio, tá certo? Saciar sua sede, assim também é a palavra dita ao tempo oportuno, para uma pessoa que está cansada. Também vai trazer esperança, alívio. Comunicou agora, irmãos? A mensagem que o texto quer passar, como maçã de ouro e salva de prata, assim também, do mesmo jeito, é a palavra dita ao seu tempo. Tem uma palavra dita no tempo oportuno, no tempo adequado, ela traz alívio, ela traz esperança. Percebe que agora fez mais sentido quando a gente descobre as expressões, que significado tem, que sentido tem? Compreenderam, amados? Que o exercício é simples. Talvez se tivesse escrito laranja aqui, a gente entenda melhor. Né? Talvez sim, ajudaria, porque é uma informação a mais que nós teríamos. Pela localidade, isso. Ambiente. Mas o que acontece? Tudo isso que na versão de hoje, ela trata dessa forma a maçã de ouro, ou ela já utiliza a laranja? Ô meu irmão, eu não vou te lembrar, eu não vou lembrar exatamente o que está lá. Eu posso até depois dar uma olhada, quem tiver versão aí já pode me ajudar nessa questão. Mas a questão é NVI, né? NVI, tem umas melhores, né? NVI, NVT, Almeida atualizada, século XXI, elas trazem assim uma coisa já um pouco mais mastigada, né? Do que, por exemplo, a Almeida corrigida, que é a maioria que nós usamos, que é uma das mais difíceis pela linguagem. Por exemplo, irmão, o que é jactância, pelo amor de Deus? Não é boa a vossa jactância, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5. Será uma doença derivada de comer jaca dura? Que é esse negócio de jactância? Né? Não é boa a vossa concupiscência. Meu Deus do céu, o que é concupiscência? Então essas versões elas vão dificultar a nossa compreensão. Agora essas daí que o irmão citou elas facilitam. Na tradução da NTLH, sim. 25 pontos está escrito assim, ó. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. A palavra certa por um lado, na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Por um lado, ela ajudou, mas talvez esse desenho de ouro não ficou tão esclarecido. Porque não traz a questão da saciedade. Isso que eu trouxe para vocês aqui é a hermenêutica. É mais correto. É a exegese. A NVI traz assim, ó. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro ilustradas numa estrutura de prata. Mas também ainda, irmão, eu acho que não traz a clareza. Não traz. Só lendo essas versões, todas essas informações que eu trouxe, não tem como a gente ter. Então vocês percebem o que é o exercício da interpretação?
É onde nós buscamos informações, detalhes, certas, hein? Informações certas, não é qualquer tipo de entra a informação. heresia, Exato, porque a pessoa numa versão diferente interpreta do jeito que ela quer. exato. Então assim, E se apoia naquela tese, né? Rapaz, eu porque- li assim, é assim. porque eu vejo tantas pessoas no púlpito trazendo tanta informação, que eu falo, rapaz, da onde que ele buscou esse negócio? Aí você vai investigar, não tem fundamento, é da sua imaginação. Certo? Ah, não, mas ele leu no livro. Não, tudo bem, leu no livro. Mas esse livro foi escrito por quem? Aí você vai investigar, fala, mas de onde essa pessoa tirou isso? Só Deus sabe, irmão. Revelamento. Não, professor, a gente tem concepção, grande parte, que se está no livro está certo. Ou tá no Facebook, tá certo. Está certo. Postou no Facebook, tá certo, né? O livro é idealizado por alguém, né? Então, será que essa pessoa está certa? Então, eu vou utilizar do seu exemplo, irmão Antônio, se me permite, porque o irmão é da área, né? Se o Cristiano estivesse aqui, eu poderia pegá-lo também. E também por conta do que está acontecendo aí, não sei se vocês estão acompanhando, no nosso país, onde lá o STJ, eles fizeram a hermenêutica. Eles usaram da hermenêutica, não sei se o irmão assistiu, se vocês assistiram, né? Está preso já? Né? preso. Não, ainda não. Vai em casa e tal. Mas bora aqui, senão... Está usando hermenêutica para ficar Não, ali não. Então o que acontece? Eles fizeram a hermenêutica, cada um que foi trazendo a justificativa do seu voto, né? Ele foi trazendo então a interpretação do texto. Então eles usaram a hermenêutica jurídica. Então olha, a lei diz assim, então eles deram interpretação, cada um dá uma interpretação. Aqui que está o problema. E cada um vai usar a interpretação, inclusive, para favorecer ou para justificar a sua afirmação. Vocês percebem que o negócio assim é um pouco complicado? Porque ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Tá certo? Aqui que está o problema. Ninguém é neutro. Mas eles tiveram uma base, e a base é a Constituição. Então nossa base é a Bíblia. Não é? Então nós temos que buscar nela. Então ainda que eu argumente alguma coisa, mas eu tenho que argumentar no texto bíblico. Agora, essa minha argumentação, mesmo no texto bíblico, ela é fundamentada pelo contexto, porque texto e contexto são duas coisas distintas. O que é o texto? Aquilo que eu leio diretamente. No caso de provérbios, nem tanto, porque provérbios são de fato essas tirinhas, essas frases, essas máximas que a gente chama, né? Essas conclusões que são uma frase mesmo. Então, nem sempre a gente lê o 11 e o 12 é um complemento do 11, ou é uma conclusão do 11, nem sempre, porque são frases mesmo. Né? Cada um é uma pensamento. A gente chama de, hoje seria ditado popular, né? Adágio, ditado popular. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pronto, Provérbios 32, verso 7. Provérbios japonês, né? Então, mas isso é o provérbio. O provérbio é um dito popular. E às vezes a gente fala até provérbio de Buda, de Isso. Maomé, e a pessoa nem sabe. E o cara inclui uma palavra na mensagem. Tem um provérbio. Disse o escritor, ajuda, ele nem sabe quem que é, mas ó. O provérbio chinês, há 4 coisas que a gente não pode fazer voltar. Né? A palavra dita, a flecha tirada, a oportunidade perdida e o tempo passado. Isso é um provérbio chinês. Inclusive faz todo sentido, não está errado. Não é só porque veio lá de repente uma pessoa. Mas nós estamos dando um contexto bíblico. Nós vamos fundamentar a doutrina. Aí a nossa palavra, né? Isso não tem como a gente recorrer em outra coisa para fundamentar a doutrina. É aqui, o texto bíblico. Só que a gente está falando de um contexto. Então, quando eu pego um texto fora do contexto, é a máxima que a gente tem no jargão que a gente tem na teologia, gera o pretexto. Então, eu posso pegar lá uma frase fora de um contexto todo, ou seja, de uma fala toda, tirar e dar outro sentido àquilo. Certa vez eu fui no Holocausto São João da igreja, só dar um exemplo. Eu entrei sem ter na igreja lá como mero ouvinte que estava esperando a hora passada. E aí o pastor estava lá. Quando a Bíblia diz que Jesus veio senão para tratar dos negócios de seu Pai. Observem bem, vejam essa tratativa. Aqui mostra claramente que Jesus era um homem de negócios. Olha aí. Que Jesus era um homem que tinha. Cara, ele fez um balai de gado. O que ele fez? Ele estava fazendo a exegese. A palavra negócio. Ele estava dando um sentido ao texto que nunca passou pela cabeça do escritor, né? Ou seja, Deus não tem intenção nenhuma de comunicar aquilo.
pior, Deus não vai ser responsabilizado por nada daquilo que está sendo falado. Percebe o problemão, irmãos, que a gente... E as pessoas assim, ó. Anotando, claro. Eu não vou falar também o nome do pregador Abílio Santana, por questão de ética, mas ele, irmão, eu falo porque a gente tem que denunciar aqueles que que falam besteira mesmo, e é o que o povo tem aí. Igreja da Graça, Igreja da Graça. Na verdade, amados, eu não estou falando a questão da pessoa porque eu não tenho contato com ele, não é uma questão pessoal, tá certo? Mas é uma figura pública. É uma figura pública, então eu estou denunciando aquilo que ele ensina, não é a pessoa, não é pessoal, é o ensinamento que ele traz. Então eu nem vejo, eu brinquei aqui, mas eu não vejo nem como antiético, como não sendo ético isso, porque eu estou denunciando o ensino, eu não estou nem julgando caráter, nem se ele é homem de Deus, não é isso que eu estou colocando aqui na mesa. O que eu estou colocando é o que ele está ensinando, ou o que ele ensina, tá certo? Ele chegou ao absurdo em dizer que ele, muitos estão por aí, né? A dizer o seguinte, que Jesus, porque nós temos que ter carro zero, porque Jesus, ele usou uma jumenta 0 km. Jesus tinha casa na praia. Olha aí, a jumentinha não era 0 km? Era ou não era? Ninguém tinha montado nela ainda, né? Não tinha sido nem revisada nada ainda, né? Assim, saiu da fábrica e não passou nem pela vistoria e tal. Mas o que acontece? Então, percebe como a gente pode manipular o texto para afirmar coisas que são absurdas, que não tem conexão com o texto, que não tem significado bíblico, que não pode ser aplicado. Então eu pego uma informação dessa, olha, a Bíblia ensina que você tem que ter carro zero, porque Jesus teve uma jumenta zero. Que absurdo! Jesus, ele morava na casa de praia, você também tem que ser próximo de ter uma casa de praia. Meu Deus! Isso é falta do que pregar, né? Meu Deus, a região era de litoral. Pobre ou não, e os pobres moravam no beira da praia. Ué, então percebe que uma coisa não tem fundamento, não tem lógica? Observando dessa forma, tá? Não criticando o caráter nem a pessoa, mas a forma da didática que ele utiliza para ministrar. O Paulo Duarte, por exemplo. Sim. Entra em heresia a forma que ele ministra, ou ele simplesmente traduz com uma linguagem popular, literalmente? Aí o irmão está me perguntando a forma. A forma, irmão, dificilmente a forma de passar a mensagem não vai influenciar, é conteúdo. O que a gente tem que se preocupar é conteúdo, não é a forma. Ele tem uma personalidade, ele tem um temperamento, ele tem uma didática. Eu acho que exagera, do meu ponto de vista pessoal, eu acho que ele exagera um pouco na dose do humor, né? Então, essa questão, mas o que ele ensina, o que ele está colocando, pelo menos, aí depende, claro, irmão, ninguém é infalível, eu preciso saber especificamente se essa mensagem aqui, André, você acha que essa mensagem que o Cláudio pregou, ela tem algum ponto doutrinário errado? Aí eu preciso avaliar a fala, né? Eu não posso pegar assim e falar, não, o que ele ensina é, não sei, cada dia ele fala uma coisa eu digo assim, é uma mensagem, não é que ele muda, não é isso? Mas ele pregou, não sei qual que você está se referindo, qual é a mensagem, qual é a fala, qual é o ponto, qual é a afirmação. Então a gente precisa ser muito cauteloso. Então a forma, cada um tem a sua forma, cada um é uma pessoa. Agora o que me preocupa é conteúdo, é o que está sendo ensinado, é o que a gente está discutindo. Isso é o conteúdo. E aí não, pelo que eu tenho visto até hoje, pelo que eu ouvi, né, que eu não ouvi tudo dele, mas pelo que eu ouvi, nunca vi assim algo tão esdrúxulo não. Posso fazer um pedido aí? Claro. Senão não vamos ficar Parado horário. né? Sim. Esse pedido será atendido prontamente, porque eu estava inclusive pensando a mesma coisa. E nós paramos agora. Um cafezinho. Vamos lá.